Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Escalada Cast. Tô com dois mentorados, alunos de escalada, o Davi e o Leonardo. A gente vai contar um pouco da história deles hoje. E, bom, eles estão vendendo no Mercado Livre já desde... Quando vocês estão vendendo? Eu nem perguntei quando vocês começaram mesmo ali. Março do ano passado aqui. 24. Né? O Davi, ele me segue desde 2020, né? O Leonardo me segue desde 24. E eles começaram como alunos do Escaladecom, chegaram até 60 mil de faturamento como alunos e depois foram para a primeira mentoria, agora estão indo para a mentoria Business, né? Que é a nossa mentoria mais avançada, porque hoje estão finalizando esse mês aqui com uma estimativa de bater 290 mil reais de faturamento. Lógico, né? Acredito que vocês já estejam usufruindo um pouco também do Mercado Livre, vivendo de Mercado Livre. E isso é uma perspectiva que daqui para frente tende a só intensificar cada vez mais. E a gente está trazendo muitos mentorados aqui, pessoal, que estão no meio do caminho para a gente poder receber eles daqui, quem sabe, 8 meses, 1 ano, 2 anos, e ele mostrar o tamanho que eles ficaram ali dentro dessa operação, tá? Então a história deles é bem bacana. Eles trabalham o método ele raiz ali, são 4 produtos, vocês estão vendendo? 4 produtos, 8 anúncios na conta, com uma margem muito boa, né? Quem sabe daqui a pouquinho vão começar a importar também, já estão comprando ali de uns importadores e hoje vocês vão conhecer a história deles. Então sejam bem-vindos aí, Davi e Léo. Quem vai começar falando aí? Pode ser. Quem dos dois? Pode falar. Vamos lá. Tanto faz. Vamos lá. Os dois vão falar de qualquer jeito, tá? Eu quero perguntar o seguinte, cara. Vamos falar um pouco antes, pegar essa linha antes do Mercado Livre, o que é que vocês faziam, como vocês se conheceram ao ponto de, vamos empreender junto. Se um começou primeiro, depois trouxe o outro, como que foi essa jornada até aqui e até o momento do que levou vocês a venderem dentro do Mercado Livre. Certo. Vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer muito grande conhecer pessoalmente, porque é uma pessoa que foi muito importante, está sendo muito importante na nossa trajetória, na nossa vida, enfim, em realizar um sonho que é viver de internet. Vou falar um pouco da trajetória minha, né? Antes de começar. Eu sou filho de comerciante, minha mãe é vendedora, meu pai é vendedor. Sempre assim, desde que eu me conheço por gente, eles vendem. Minha mãe vendia cosméticos, roupas, enfim. Meu pai trabalhava com frios, foi representante comercial e eu sempre me vi inserido nesse mundo. Depois comecei a estudar, fiz direito, me formei, passei na prova da ordem, tudo. Virei advogado, mas chegou um ponto que eu vi que não era para mim. E eu sempre falava assim para minha esposa que eu queria vender na internet, eu queria desenvolver um negócio online. Porque... E para que área do direito você estudou para ir? Eu trabalhei, eu fiz a segunda fase em penal, só que eu gostei muito da administração pública. Eu cheguei até a fazer estágio e tudo, só que aí chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui não é para mim, eu não quero mais e eu vou... E aí veio a pandemia, né? Minha esposa trabalhava no salão de beleza, foi um dos primeiros a fechar. E aí a gente precisou se virar, porque a gente estava com o casamento marcado e a gente precisava de grana. E aí a gente começou a vender trufa. E aí, cara, a gente vendia trufa na igreja, em todo lugar. E foi aí que eu falei, não, isso aqui pode mudar o jogo, porque a gente conseguiu reformar a casinha pra gente morar só vendendo trufa. E era R$2 na época. Caramba. Então eu falei, não, isso aqui vai dar certo. E aí a gente começou a vender cachorro-quente depois, e foi indo, e aí a lanchonete se consolidou, e depois eu comecei a vender iPhone. E aí, mais pra frente, eu falei, não, eu quero alguma coisa na internet. E aí eu fui tentar um negócio no Mercado Livre com um amigo meu, que trabalha comigo até hoje, na lanchonete. Só que a gente teve um problema de fornecedor. A gente tirou as fotos, criou conta no Mercado Livre, tudo. Só que deu errado. E aí foi onde eu conheci o Davi. A gente, na verdade, a gente é do mesmo bairro, desde pequena, 5 reais de vista. Mas a gente se aproximou e aí o Davi também tava querendo um negócio e precisava de um endereço em São Paulo. E aí eu falei, não, eu consigo esse endereço. Porque tem um amigo de infância meu que mora aqui e conseguiu o endereço. E ele falou, então, se você conseguir o endereço, você entra no nosso negócio que a gente vai fazer no Mercado Livre. E aí eu deixei de lado esse outro que não deu certo. Entrei no negócio com ele, a gente tinha um terceiro sócio. O cara também, por motivos pessoais, saiu fora e ficou só nós dois. Antes de passar pro Davi, deixa eu perguntar algumas coisas sobre essa operação aí. Ela não deu certo por quê, cara? Porque, na verdade, cara, os concorrentes vendiam muito barato. E a gente não tinha condições de comprar
no mesmo pé que os caras compravam. E aí a gente chegou a anunciar, mas o anúncio tinha visualização, só que não tinha compra. E a gente também não entendia nada de Mercado Livre. Então, assim, a gente foi na cara da coragem, cadastrou uma continha lá, criou um CNPJ, mas não fez nenhuma venda. Nenhuma. E aí eu falei assim, não, cara, isso aqui não vai dar certo, esse produto não vai virar. E aí eu desisti. Falei, não. E aí fui chorar as mágoas com o Davi, e aí a gente iniciou nesse projeto nosso. Bacana. Agora, manda bala. Eu só tenho, né, o 3º ano, depois eu saí, trabalhei 7 anos no autopeça, comecei como motoboy, fui para estoquista e virei vendedor, fiquei 3 anos vendendo. Aí em 2020 foi quando eu comecei a seguir você. Aí eu vi que funcionava, né, que vendia, funcionava, eu comecei a vender os artesanatos da cidade, que a cidade nossa é forte em artesanato. Aí eu comecei a aplicar as estratégias que você falava nos stores, no Instagram, aí começou a dar certo. Aí eu comecei nessa. Mas você trabalhou na autopeça, Na autopeça. aí depois saiu de lá. Aí eu saí de lá. Mas eu dei início, eu estava trabalhando na autopeça e já tinha operação. No último ano, no caso. Você é Minas Gerais, que lugar que é? Baipendi. Sul de Minas, Sul de Minas. Região do Circuito das Águas. Pra você ter ideia, galera, eles saíram de lá 4 horas da manhã. Foi quanto 4 tempo horas. de viagem? 5 horas? Foi 4 4 horas e 4 meia. horas. 4 horas e meia. Os caras estão aí. Esse daqui tá com uma cara de sono da porra, mano. Tá quase dormindo. Quem veio dirigindo? Eu. Ele. E você que tá com sono ainda, velho. Veio dormindo e tá com Não, sono. vim dormindo não, hein. Ele não dorme porque fica com medo. Né? Não, mas tem que Ah, ficar mesmo, medo velho. Eu como, fico rapaz? puto quando eu faço viagem longa e a pessoa que tá do lado vem fechar o olho, eu já falo, não vai fechar nem. Aqui é o Braia. Mudando, só pra contar uma coisa rapidinho. Eu lembro quando eu tava viajando pro Rio de Janeiro, eu e 2 primos meus, cara, a gente tava indo pra Búzios. Na época de moleque, assim e tal, né? Eu tinha ganhado um carro do meu pai, a gente catou, falou, vamos estrear o carro, vamos rodar. E aí a gente foi. Mano, a gente saiu depois do trabalho, né? Eu já tinha a empresa, eu já tinha a Three Seconds, a gente saiu logo no comecinho. Saiu de São Paulo, era umas 6 horas da noite, pra ir pra Búzios. E, porra, um rolê do caramba, 5, 6 horas de viagem lá. E os 2 dormiram no carro, mano. Os 2 dormiram. Aí eu tava numa avenida, numa rodovia, tava indo em linha reta aqui, os 2 roncando, né? O som baixinho de noite. E aí começou a entrar numa curva, tava bem apagado, bem escuro, mas tinha as tartarugas que você via lá iluminada. E a tartaruga começou a curvar e, filho, eu não curvei não, eu fui reto, que o olho começou a fechar assim também. Aí o carro começou a vibrar assim, né? A gente tava no meio da viagem. Começou a vibrar, acordei assustado, já virei e entrou, conseguiu pegar de volta. Se tivesse um carro vindo, tinha arrebentado. Nossa. Os caras acordaram, mano, o olho ficou desse jeito até lá. Não dormiu foi mais. Nem um segundo, mano. Só pra cortar aqui a história. Vocês acordar também, vocês acordar aí. Quase morreu, mano. Mas é o seguinte, você, autopeça, você não pensou em vender autopeça, já que você trabalhou lá, já conhecia o produto? Eu tentei colocar os produtos da loja pra vender. Só que não girou, porque eu não tinha conhecimento, né? E naquela época, você falou ali pandemia, o Léo tá falando da pandemia, era muito ainda a relação com preço, né? O Mercado Livre não tinha geolocalização, ainda não tinha essa questão dos fulls, né? De aparecer primeiras páginas diferentes. Ditou um produto, era aquela página que aparecia e acabou, né? Então era bem complicado mesmo disputar ali o preço. Ainda bem que hoje já tá bem diferente. Mas e aí? Aí você começou sozinho. Sozinho, comecei sozinho. E aí, como que foi? Aí essa conta virou, eu já cheguei Platinum nela. Aí eu vendo os produtos lá da região mesmo, que é artesanato. Na época, na pandemia, bombou, né? Porque artigo de decoração de casa bombou. Aí eu eu abri a segunda conta, girou até que essa que a gente tá no... Mas antes de conhecer eles, isso, antes de conhecer eles. Você já tinha 2, então? Já tinha 2. Aí eu subi essa conta também, e começou a girar também com esses mesmos produtos. Aí eu vi a oportunidade no dropship. É onde nós quebrou a cara. Olha lá aí, galera. Ó, isso aqui vai virar corte, hein? Aonde ele quebrou a cara. Por que você quebrou a cara? Fala aí pra nós. Que aí eu, com esse outro sócio que a gente começou, aí a gente achou esse fornecedor em São Paulo, o cara na propaganda vendia tudo, né? Mas não entregou nada. Todo dropship é a mesma coisa. Aí onde eu procurei o CNPJ, um endereço em São Paulo, para começar a fazer o drop. Aí onde o Léo entrou. Mas o drop não deu certo por quê? O cara começou a dar furo de estoque, não enviava. Aí a gente entrava em contato, o cara ficava enrolando. Vendia no catálogo. Vendia no catálogo. Tinha disponível no catálogo. Você vendia.
Aí você ia Não lá tinha, pra pagar, não tinha estoque Não pra tinha enviar. estoque para enviar, aí você tinha que cancelar a venda ou pedir pro cliente cancelar. A gente quase perdeu a conta. Aí foi onde eu falei, vamos tirar, apagar todos os anúncios. Aí a gente tirou, a gente saiu do cara. E apagamos tudo. Porque a gente começou em março, né, de 24. Mas de março a julho, a gente não virou nada, porque teve um mês que a gente faturou 1.200 o mês inteiro. E aí eu falei assim, não, cara, vamos apagar todos os anúncios e vamos procurar um fornecedor, vamos procurar conhecimento, porque se a gente não criar um atalho ou aprender com quem sabe, a gente nunca vai sair disso daqui. Entendeu? E aí, até que o outro menino saiu, eu acredito também que nem foi tanto culpa dele, porque também ele não viu Potencial. potencial no É que não negócio, virou, porque a gente colocou toda a esperança nessa empresa. Porque o catálogo era muito interessante, tinha muito produto legal, só que aí acabou que não deu nada certo. Não, mas isso daí eu pego no pé de dropshipping, cara. Mas não é nem questão do modelo de negócio, sabe por quê? Porque dropshipping ele foi bom pra caramba. Muito bom, assim, de 2017 que começou a falar mais nisso. Isso é um modelo de negócio, é um modelo logístico dropshipping, né? E já é muito antigo fora do país. Nos Estados Unidos é coisa, velho, dos anos 2010 ali. É coisa bem antiga. De quando começou o e-commerce, tanto que a Amazon lá, você já tem a questão da sua loja como afiliada, é como se fosse um drop também, né? Sim. E aí depois veio o eBay, veio na época Geo Extreme, que você podia fazer o dropship direto deles, aí depois o AliExpress e tal. E sempre funcionou bem, sempre funcionou. Mas era uma coisa assim, por que eu falo que hoje o negócio não funciona mais? Nós tínhamos no passado uma barreira de tecnologia, de produtos tecnológicos ou produtos novos aqui no Brasil. Então, quando lançava uma coisa na China, uma coisinha nova, uma besteirinha assim que a gente queria muito comprar, cara, isso daí para chegar no Brasil levava muito tempo. E chegava lá na 25 de março, aí depois, né, vendia, a internet não era como é hoje. E aí a pessoa que tinha pressa, viu aquela novidade explodindo na Ásia, depois, né, vem para os países ali de primeiro mundo que tem acesso primeiro e só depois vai chegar no Brasil. Então o cara rodava um tráfego de uma landing page de dropshipping aqui no Brasil, mostrava o produto que ele ia comprar fora, né, que fazia aquela triangulação, né? O cliente pagou para você, automaticamente paga lá pro fornecedor e ele recebe o produto, você fica com a diferença sem ter estoque, sem nada. Então a proposta é muito boa, a proposta é legal e realmente muita gente ganhou dinheiro. Era muito boa. Por que eu falo que é muito bom? Ele te dava uma série de ensinamentos. Você aprendia a gerir tráfego pago, porque você tinha que criar uma landing page. Então você aprendia primeiro a criar a página, uma página persuasiva. Você tinha que ter uma copy, né, o copywriting ali, o conteúdo narrativo da página, ele tinha que ter bastante persuasão para você, né, motivar a pessoa a tomar uma ação e comprar aquele produto. E normalmente era uma página de um único produto só, né? A gente chama de one page, e aí tinha um produto com ofertas diferentes, tipo kit com 3 e tal, a pessoa comprava. E eu fiz também no começo, eu testei dropshipping naquela época lá, mas nunca foi minha praia porque eu tinha fábrica. Quando eu queria experimentar coisas diferentes para entender sobre outros mercados, né? E beleza. Só que isso te dava ensinamento sobre comercial, de aprender a fazer o comercial, de criar uma landing page, de rodar um tráfego, porque para você pegar um público que quer comprar aquele produto, você tem que entender sobre tráfego, entender sobre os costumes, os gostos daquele cara, para poder traquear, né, o cara correto, aquecer o pixel ali da forma correta e buscar um público de interesse que vai comprar, né? Então você ia meio que traçando as palavras-chave, geolocalização, fazia um estudo de capilaridade, você aprendia mais sobre o mercado. E o produto, velho, você aprendia a fazer uma pesquisa de mercado absurda. Você tinha que garimpar produto de verdade. Por isso que eu queria até o garimpador do Metrify, inspirado até nesse nome, porque na época o pessoal falava muito de garimpar. E você tinha que saber pesquisar o que estava como tendência para você vender no curto prazo, estourar de ganhar dinheiro e pronto. Só que isso dava muito problema de evasão fiscal, porque naquela época você vendia, né? O cara comprava um produto que vai vir de lá do outro lado do mundo, pagou para um cara aqui no Brasil e, velho, primeiro problema que o cliente enfrentava, garantia do produto. Quando tinha um problema com garantia, velho, não tinha como trocar, né? E aí o cliente pediu o dinheiro de volta quando dava BO, e muitos davam muito problema, né? Esse era uma dificuldade até de quem minerava dropshipping, de acertar nos produtos para não ter problema. Só que daí você tinha problema de nota fiscal, que não tinha exigência de nota fiscal. Hoje você tem o programa lá do governo, a remessa conforme lá, que já vem taxado direto na fonte.
Então, como naquela época o cara que fazia o drop não pagava imposto lá fora, o cliente comprava um produto que não tinha no Brasil, por isso que ele aceitava comprar um produto que ia levar 40 dias para chegar, porque não tinha no Brasil, era novidade lá fora. Comprava e pagava mais caro também, né? O cara que é o responsável pelo drop não pagava imposto nem nada, mas quando dava problema não tinha uma nota fiscal para reclamar. Só que, velho, isso começou a intensificar, todo mundo começou a fazer drop, tinha muita gente vendendo drop, e aí parou de funcionar. Ainda mais quando começaram a exigir nota fiscal, né? Porque os caras acumularam patrimônios milionários, e realmente, velho, tinha cara que faturava com dropshipping, eu conheci, não que eu conheci pessoalmente, né? Na época, quando eu comecei a pesquisar, tinha pessoas que faziam 2 milhões de reais por mês fazendo drop. Os caras bons mesmo, dropshipping, né? Quando começou a dar esse problema e foi exigido ali a questão da nota, para você ter o dinheiro na sua conta aqui no Brasil, você tinha que declarar alguma coisa. Da onde veio o patrimônio que você acumula? Isso daí dá problema com a Receita Federal. Você vai comprar uma casa, cadê o lucro declarado na sua empresa para você ter lucro contábil para poder ter comprado um carro, uma casa, né? E aí começou a pegar um monte de gente na malha fina. E aí o que eles começaram a fazer para contornar? Fazer drop aqui no Brasil, que é, cara, tem o cross-docking, né, que é quase igual o drop, mas na verdade você vai no fornecedor, combina com ele compra do fornecedor e ele despacha, ele tem a sua conta logada lá, ele despacha. Que é basicamente o que os caras chamam de drop hoje aqui no Brasil. Mas qual que é o problema do drop no Brasil hoje? Primeiro, a gente já não tem mais fator novidade, porque tudo que sai lá na China, cara, é questão de 10 dias para estar aqui. Seja numa simplificada que o pessoal faz mais rápido, uma importação formal, expressa formal, que ela vem via aérea, só que igual uma marítima. Precisa de radar, tudo, só que em 10 dias tá aqui também. Então o pessoal não quer mais esperar 40 dias para ter coisa aqui, ele quer comprar numa fonte segura, como o Mercado Livre, que se ele abrir uma reclamação, o dinheiro dele com certeza vai estar garantido. E aí vieram os espertões ali de criar uma empresa de drop, aonde você acha que você tem preço, você fica amarrado com o cara pro resto da vida. Aí tem a questão do endereço fiscal. Pô, quero trocar de outro fornecedor, que vai despachar de outro lugar. Já não dá, porque você tá amarrado ali com o cara. Você não vai conseguir emitir nota de outro lugar para despachar, né? E o cara cobra o que quiser e acontece esse problema. Pô, atrasou um dia ali de envio que não mandou, a conta cai pro vermelho, produto ruim e acabou. Entendeu? Então hoje, cara, é uma ilusão tremenda. Mas eu não sou crítico em relação ao modelo de negócio. Eu sou crítico em relação aos picaretas aqui que mostram que você vai ganhar horrores e o brasileiro parece que não no caso de vocês, todo mundo quer um atalho, né? Sim. Mas o brasileiro parece que quanto mais cabeluda é a história para você ganhar dinheiro, mais eles acreditam, né? É impressionante. Quando a gente fala, não, cara, ó, tem que ter estoque, você tem que criar seu... Ah, não, isso daí é besteira. Eu quero aquele que eu não preciso ter estoque. Eu quero a facilidade. E o cara acredita nisso. Quanto mais mentirosa mais o brasileiro é trouxa e quer cair nos negócios, né? É isso que eu fico conformado. Então a visão que vocês teve foi realmente, ó, a gente precisa ter o estoque, ter o controle do produto, né? E aí vocês começaram a buscar fazer isso. Aí já tinham juntado os dois, né? Sim. E daqui pra frente como que foi? Segmento, isso e aquilo. Na verdade a gente começou junto, esse BO a gente passou junto, só que a gente tinha outro problema, né, cara, que era capital. Então eu falei, cara, a gente precisa de capital para comprar, fazer um estoque. Aí a gente começou a ir nos fornecedores. Aí um era 2 mil mínimo, outro era 5 mil mínimo. E aí eu falei, como que a gente vai comprar isso aí? Não tem nada. E aí a gente, de novo, a gente tentou mexer com o dropshipping. De novo. Só que aí, dessa vez, cara, a gente conheceu uns caras firmeza. Aí foi assim, foi quem deu o pontapé. Foi quando a gente começou a fazer o escalada. Por nossa conta. Mas e as duas contas dele? A Platinum e a outra? Aí ele ainda tem. Ainda tem elas ainda. Ah, tá, que não tem nada a ver com a sua. A gente é só assim em uma conta só, que é essa que a gente vende multinicho. Só que aí a gente entrou que essa empresa também fazia, era fornecedor normal também. Foi 2 mil reais que você tinha na época. Você falou na época que o fornecedor tinha que comprar e você não tinha o dinheiro. Não, mas na época a gente não tinha nada, a gente comprava de 1 em 1. Desses caras agora. Entendi. E aí a gente começou com eles, comprava de 1 em 1, 2 em 2. Só que aí quando a gente resolveu comprar a mentoria, na primeira reunião o cara já falou, não dá para vocês continuarem com dropshipping, porque se a gente trabalhar o motor da sua conta para ela aquecer e você tiver um problema lá com o fornecedor, você vai perder. Foi onde a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, pegar um empréstimo, alguma coisa. E aí a gente pegou o empréstimo e começou. Quanto vocês pegaram de empréstimo? Acho que o primeiro foi 20 e poucos. Foi 28.
O primeiro foi 28 mil. E aí a gente fez um estoque e aí a gente conseguiu liberar o full. Só que antes de liberar o full, cara, o que eu fazia? Eu mesmo comprava os produtos da minha conta. Tipo, comprava lá pra casa pra gente ver como é que era o produto também, que a gente não tinha contato com o produto fisicamente. Tá. E aí eu comprava pra olhar e tal, eu falava, não, esse produto que é legal, dá pra vender, não vai dar problema. E aí eu comecei a falar, gente, a gente tá com uma lojinha, falar pros amigos e tal, e a gente amolava o Mercado Livre, né, pra liberar o full. A gente preencheu milhões de formulários e ligava, mandava mensagem. Aí, quando liberou o full, cara, e a gente falou, vamos mandar a mercadoria pra lá. E aí foi junto com a mentoria e o full liberado, aí começou, aí foi só sucesso. Aí a gente rompeu a barreira dos 100 mil, né? Que a gente faturou 60 sozinho junto com a escalada, e depois na mentoria a gente rompeu os 100 mil e foi subindo. E aí qual que foi, por exemplo? É óbvio que hoje vocês trabalham multinicho, Sim. você até me falou os produtos aqui, e tem um que hoje é o carro-chefe ali, digamos assim. Ele representa o quê? Mais de 50% da receita? Sim. 60%. Tá. Tem 2 carros-chefes, só que um é ticket mais baixo. Então ele faz volume de venda, mas não faz tanta grana, né? O dinheiro do Mercado Livre, hoje vocês estão reinvestindo ou vocês já têm uma receita que vocês tiram? Reinveste tudo, 100%. Tá. 100%. E, por exemplo, o que vocês estão pensando que essa parte é legal? Porque eu até comentei, né, no começo do podcast que eu quero trazer essas pessoas que vão trilhar esse caminho. E aqui já acaba servindo até como uma mentoria, né? Um insight que eu quero poder ajudá-los, né? Caso vocês tenham um pensamento diferente. O que vocês estão pensando daqui pra frente? Porque é o seguinte, a gente sabe que eu tenho na minha própria conta aqui, eu até mostrei ontem, a gente tem um produto que eu não tenho problema em falar, que é o HY300, que esses últimos 30 dias eu faturei 858 mil. Ontem estava em 858 mil. Com um produto só, 3 anúncios dele. Sendo o produto mais caro do Mercado Livre. Porque eu vendo ele a 290 e quando você pesquisa na primeira página, todos estão na média de 235. Você tem o mais vendido, com a tag mais vendido, primeiro na categoria projetor, ele custa 211. E eu vendo a 290. E faturei quase 1 milhão só nesse produto, né? E só que a gente sabe o seguinte, isso eu nunca escondo do pessoal, porque todo mundo tem que ter essa visão. O Mercado Livre, vocês já ouviram falar isso, você que me segue há mais tempo, com certeza, que o Mercado Livre é um meio, não é um fim, né? Vocês já ouviram, eu uso muito essa frase. Eu comecei com marca, cara. Eu comecei com a minha fábrica. Minha fábrica fazia 3 Seconds, depois fui pra Proven, que era minha marca de suplemento, depois a E-Box Caixa, eu sempre trabalhei com marcas, né? E quando eu vendi a empresa, eu comecei a vender produto chinês e eu falava, mano, isso daqui não dá dinheiro. Porque eu tenho que vender muito e a margem é muito pequena, porque na minha fábrica eu tinha uma margem muito grande, ainda mais com a importação dos produtos fitness, né? E aí foi quando eu criei o método Ele pra realmente falar, mano, já sei, pra eu escalar, pra eu ganhar dinheiro, primeiro, eu não posso cuidar da operação manual, eu não posso pôr ninguém pra embalar, porque, velho, pra ter dinheiro com uma margem dessa, tem que ter um volume muito grande. Então eu tenho que pensar em 2 coisas, como que eu faço para reduzir o custo operacional, para a margem de contribuição ser muito próximo do lucro líquido. E ao mesmo tempo aumentar a contribuição, pagar mais barato lá na fonte, né? E aí veio a ideia de você encontrar poucos produtos com alto potencial de escala, porque daí você tem poder de compra, negocia, o que vocês já conhecem, né? Vocês já passaram pela mentoria, já sabem disso. E a parte mais difícil é encontrar esses produtos. E às vezes a gente encontra, só que a vida útil dele não é tão longa, né? Passou ali, sei lá, dependendo do setor, no de vocês a gente já conversou, é um setor perene, mas ainda assim tem um fator novidade dele, talvez não esteja vendendo tanto no futuro, mas ele vai se manter num certo nível, mas agora pode estar numa alta e depois estabiliza, né? E hoje eu trabalho, eu gosto de fazer isso e depende da realidade de cada um. Quem começa com pouco dinheiro tem que ir para um outro caminho. Quem começa com mais, dá para mesclar o portfólio. Qual que é a visão de vocês como próxima etapa? Que para trazer mais previsibilidade de receita para a operação. Cara, na verdade, a gente sonha com a importação. A verdade é essa. Mas, por enquanto, o que a gente tem feito é tentar negociar com o fornecedor uma quantidade maior e esses produtos que a gente enxerga que vão durar no mercado. Vamos dizer assim, um produto que eu sei que ele é revolucionário, ele vai durar e a gente aposta nele, entendeu? No início é o nosso pensamento. Mas vocês estão fazendo troca de produto também? Por exemplo, ao longo desse período aí, trocaram bastante? Não, a gente testa, não deu certo, a gente tira, põe outro, mas só que alguns esses produtos que fizeram a gente faturar bem, nunca pararam de vender, então esses produtos a gente não mexe.
Só que a grande dificuldade é isso que você falou. Quando você coloca muito produto, cara, você não consegue bancar o estoque. E, por exemplo, a gente tem produto lá que a gente está vendendo 350, 400 unidades por mês. E é produto de ticket mais alto. Como que eu vou deixar esse produto de lado para tentar um outro, entendeu? Então a gente está nessa fase de ter que comprar mais barato para sobrar uma grana para a gente testar outros produtinhos. Bacana. Mas a gente entrou também com o registro de marca, a gente quer também ir para outras plataformas de venda, então assim, porque Mercado Livre você tá ali e não tá, né? Qualquer coisa errada que você fizer, você pode sair. Eles podem te tirar. Assim como qualquer outro marketplace. Então, tudo assim, construir a casa no terreno do vizinho. a gente precisa ter produtos que sejam bons, de qualidade e que sejam utilizáveis, né, por um longo tempo. Deixa eu dar uns insights para vocês aqui em relação a isso, tá? Vocês vão entrar na business, vocês vão ouvir falar muito disso também. Mas, por exemplo, hoje vocês estão numa fase de descapitalizar mesmo, né? De poder acertar a mão em alguma coisa. E, cara, vocês passaram pela metade da mentoria e entraram no follow-up, né? Aí já querem emendar na business para não perder tempo e já acelerar mais ainda, né? Porque o conteúdo é diferente. Só que vocês estão numa fase que a gente fala assim, eu uso uma analogia que eu gosto, que é previsibilidade. Ninguém sabe, quando eu falo disso, ninguém imagina o que é. Mas é construir uma empresa segura. Vocês não querem ser aventureiros, né? Vocês não querem empreendedor de verão. Vai lá, vende, ganha lá dinheiro, depois não consegue sustentar porque a operação acabou. Não tem mais, não sei mais encontrar produto, não consigo encontrar um tão bom quanto aquele que vendia. E aí entra a visão de receita previsível. Uma parte da receita você tem que ter previsibilidade dela, segurança, né? E isso é uma coisa que na internet, cara, tá todo mundo querendo ganhar dinheiro no curto prazo e ninguém pensa no longo prazo. Mas para enriquecer, para construir algo consolidado, você precisa pensar lá na frente e entender qual que é o seu break-even ali, o ponto de equilíbrio do Mercado Livre, aonde você tem uma margem de lucro satisfatória, né, sem encarecer o custo operacional e, parei aqui. Porque o pessoal, não, cara, quero chegar em 5 milhões de faturamento. Mas, não é necessariamente o melhor caminho chegar em 5 milhões. Né? Porque eu uso eu como referência. Meu faturamento, ele gira ali de 900 a 1 milhão e 300. Eu não quero passar disso, eu não quero. Por quê? Isso que eu faço, eu giro mercadoria em 28 dias. Eu não tenho estoque parado, ou seja, eu não tenho custo do capital ali. Eu não tenho risco de produto, porque eu sei que eu vou girar rápido, eu não tenho risco de ficar no estoque 3 meses, eu perder valor dele, depreciar, eu não conseguir vender e aquilo tá me tirando dinheiro de capital de giro que eu poderia estar colocando em outro produto. Então eu achei meu ponto de equilíbrio, que ali eu sustento uma margem de contribuição alta e sobra muito para mim. Se eu for para 2, 3 milhões de faturamento, você concorda que, para 2 milhões de faturamento eu teria que dobrar minhas vendas, certo? Ou dobrar o ticket do produto, colocar produto mais caro. Se eu for para 3, talvez dobrar as duas coisas, né? Só que imagina, como que eu vou ter segurança de girar 3 milhões de reais, eu tenho que girar pelo menos 1 milhão e meio, 1 milhão e 400 de mercadoria, para fazer uma receita de 3 milhões. Como que eu vou ter uma segurança de girar isso em 30 dias e não contar com o estoque? Porque, será que meu fornecedor vai ter sempre para me abastecer para faturar 3, 4 milhões de reais? Não, não vai ter. Ou seja, eu tenho que manter mais estoque na empresa. Eu tenho que ter segurança de estoque para 60, 90 dias. Senão minha previsibilidade vai por água abaixo, né? Só que para manter esse estoque, eu tô falando do quê? Para faturar 3 milhões, eu tenho que ter 1 milhão e 400 de estoque. Para 90 dias, é 1 para girar nos 30 e 2 para ficar parado. Eu tô falando de 2 milhões e 800 mil investido em produto ali parado para ter acesso à segurança. Ou seja, eu já tive que me capitalizar em 2 milhões e 400 parado em produto, sendo que agora, do jeito que eu faço, eu não preciso. Então é um custo do capital que está lá. Esses 2 milhões e 400 investido em outra coisa, em outra frente, em outro marketplace, ou até mesmo numa marca, numa importação, me dá muito mais rentabilidade do que querer deixar ele parado ali. Que eu não tenho ali, eu não estou rentabilizando ele no estoque, só estou quando eu vender. Só que eu tenho que fazer isso por segurança. Só que daí eu tenho que me certificar que o meu fornecedor vai ter para me oferecer, eu tenho que ter um bom relacionamento, eu tenho que garantir que os produtos que eu estou fazendo nesse estoque vão continuar vendendo bem, porque senão eu vou ter 2 milhões e pouco ali, vai que para de vender. E aí o que acontece? Entendeu? Eu vou ter que ter comprador, porque eu tenho que ter alguém sempre analisando isso para poder ir comprando e não deixar faltar, eu vou ter que ter opção de fornecedor. Cara, já vira uma coisa que o seu operacional faz o quê? Sobe. Eu já vou ter que ter um espaço físico para armazenar, que você não vai mandar tudo isso pro full, você não vai.
Entendeu? Então você tem que ter um espaço físico para armazenar isso daí, para ter a garantia já, sobe galpão, aluguel e tal, pessoas, funcionários. Você vê como achar o ponto de equilíbrio é muito inteligente. As pessoas só querem saber de faturar. E aí tem gente que me conhece do primeiro dia, né? E vê eu falando do meu faturamento, fala, lá, porra, tem cara aí que fatura muito mais que você. Claro que tem, porra. Não vou citar o nome aqui, mas tem uma grande loja de ferramenta no Mercado Livre que fatura 14 milhões por mês e está pedindo recuperação judicial. Né? Por quê? Porque faturamento é uma coisa, dinheiro no bolso é outra. Eu prefiro pôr dinheiro no bolso, que eu acredito que vocês aprenderam isso aqui dentro da empresa, né? Que é isso que importa. Então, uma dica que eu dou para vocês aqui é: faturamento não é tudo, acha o ponto de equilíbrio, tá? E a segunda é, agora nesse começo, segurança também não é o alvo que vocês têm que buscar no momento que vocês estão. O momento que vocês estão validou, vocês acharam coisa que validaram ali. Achou coisa que já deu uma, legal, é perene, tá vendendo bem, tá colocando dinheiro no bolso de vocês. Agora é um momento de alavancagem, não é um momento de segurança. Que daí vem aquela analogia que eu falei, tipo assim, cara, eu tenho minha casa, eu moro na comunidade, tá? Não moro num bairro bom, moro na comunidade, tenho dentro da minha casa, não tenho nada de luxo, tenho uma TVzinha lá antiga de R$1.000. Você não precisa pôr uma câmera de segurança, você não precisa pôr um Rottweiler na garagem, um Pitbull pra proteger, porque você não tem muito o que proteger ali dentro. E às vezes você tá mais seguro na comunidade que fora dela, que ali ninguém mexe, entendeu? Então, usando essa analogia na conta, é isso. Você não tem nada a perder, digamos assim, tá? Você tá em construção, é uma empresa em fase de nascimento, né? Digamos que você tá na primeira fase da infância ali. Você tem que trazer maturidade para ela. Só que maturidade depende do crescimento dela. E crescimento tem que alimentar. Se alimenta com dinheiro. Então, cara, chega um determinado momento que vocês já aprenderam a jogar o jogo. Vocês já não são mais leigo, vocês já sabem fazer dinheiro. Daqui para frente, o que vai limitar vocês? Capital. Vocês têm hoje falta de capital, não tem? Sim. Tem falta de capital. Então aí eu te dou essa terceira dica aqui, tá? Produto. Vocês estão vendendo 4 produtos. Presta atenção nisso daqui, cara, que isso daqui pode ser uma virada de chave que quando eu pego... Eu tenho minha mentoria particular do Diego, que é mentoria de negócio, né, de Mercado Livre. E eu faço isso com todos os mentorados. Às vezes os caras têm produtos que o curva A do cara é um produto que ele representa 70% do faturamento, né? Só que o curva A tem vários indicadores que você tem que considerar. Você tem curva A de receita, curva A de lucro líquido e curva A de número de venda. Todo mundo só olha o curva A de receita, certo? Pô, é meu curva A, eu não posso deixar faltar. Só que às vezes todo 70% do seu capital está sendo investido naquele que traz 70% da receita. Você tem que comprar muito dele, muito produto. Só que às vezes você tem um segundo produto que é um curva B, que ele tem uma margem de contribuição muito maior do que o curva A. Às vezes o curva A tá te dando uma contribuição de, sei lá, de 16, o outro aqui tá dando uma de 28. Só que você não tá prestando muita atenção nele porque ele não vende tanto quanto o outro. Só que ele te põe mais dinheiro. Então, às vezes, vale você diluir um pouquinho esse curva A de receita. Digamos que você passe a faturar metade nele. Só que você cata metade do valor que você investe naquele produto e joga nesse curva B que te dá mais contribuição. E aí, no final das contas, você fatura menos e sobra mais. Entendeu? A lógica é essa. Você fatura menos e sobra mais. Agora, Diego, eu tenho um produto igual vocês. Tenho um produto que, cara, eu tô vendendo muito, é o meu curva A de receita, eu também ganho uma margem boa. Será que você já está na última linha, no último estágio de fornecimento dele? Porque às vezes você está comprando um distribuidor. Você pode cortar o distribuidor, que é um intermediário, e ir para o importador. Do importador, se é um produto que vem de fora, você vai para fora para uma importação. O importador, ele já inflacionou o produto dele aqui. Você já está comprando, ele já tem a margem dele, né? E se for um produto de fabricação nacional, você tenta ir direto para a fábrica. Pô, cara, já extraí o máximo que eu podia extrair no Brasil. Já não tenho muito aonde tirar margem. Aí você vai para a China. Se você foi para a China, tá importando e tá desse jeito, aí já vale a pena pensar na segurança. Mas para isso, para essa trilha, vem a alavancagem. E a alavancagem é o momento que vocês estão agora. Então, velho, vocês já acertaram a mão, já sabem jogar o jogo, estão bem pra caramba. E agora é tirar dinheiro de algum lugar. De algum lugar, sabe? Porque crescer com a margem de lucro, pô, lógico que dá. Só que se você tá num produto que tá no timing bom dele, que tá dando, pô, quanto mais você colocar no curto prazo, melhor. Entendeu? E é seguro, porque se tá acontecendo, você vai pegar, pô, quanto custou, qual foi o custo do capital para levantar esse dinheiro? O custo, a Selic agora tá mais alto, o custo do capital tá mais alto. Mas, velho, a Selic a gente tá falando de 14, agora ajustou a 14% ao ano.
né? O que dá um pouco mais de 1% ao mês. Sim. Só que, quanto que a gente tem numa margem vendendo no Mercado Livre? É bem mais que 1% ao mês, né? Pelo amor de Deus. Sim, você vai sim. vender, se você gerar em 30 dias, você tem a margem de contribuição de 18, de 20, sei lá, já valeu a pena porque compensou. Você vai pagar tranquilo ali a alavancagem, entendeu? Então esse é o caminho para vocês agora ali, que eu vejo como etapa, né? O que vocês veem sobre isso? Na verdade, a gente tá no Brasil, a gente tá no mais barato já, entendeu? Agora a gente precisa achar na China mesmo para trazer mais barato do que isso. Porque a gente tava no fornecedor, vendia o mesmo produto mais caro. A gente achou o cara que vende para ele. A gente já foi nesse cara que traz de fora. Então, cara, agora a gente aumentou a quantidade de compra. A gente fez uma compra legal lá. Aí eles falaram, é o máximo que a gente consegue chegar. Mais que isso, aí é só se você comprar 500 mil. Aí não tá na hora. Aí tá na alavancagem, Aí é né? alavancagem. Mas para 500 mil, você vai direto pra China. É. Aí você corta... Aliás, muito menos do que isso, né? Eu diria assim... Acho que sem medo de errar, viu, cara? Acho que com... Qual que é a sua média de compra com esse cara mensal, assim? A última que a gente fez... A média por mês. A gente já comprou 150 esse mês lá. Tá. Em 2 produtos só. Sem medo de errar. Com 100 mil na importação, você paga mais barato do que com ele. A questão é, 100 mil na importação, tem um período para chegar, 2, 3 meses. Então é um dinheiro que talvez você não tenha para sustentar, para fazer a manutenção da empresa aqui no Brasil e ao mesmo tempo importar. Então teria que sacrificar aqui com o que acontece hoje para poder importar. Só que sacrificando aqui você perde margem para poder custear essa importação. Então tem que juntar mesmo. Tem que juntar ou conseguir um empréstimo, alguma coisa assim, né? Para importar. E vocês estão atrás de alguma coisa nesse sentido? Buscando crédito no mercado? Qual que é a previsão de vocês? A gente abriu uma conta num banco lá que a gente tem relacionamento na nossa cidade, só que a gente precisa de 6 meses, eu acho, para ter uma oferta legal de crédito lá. E aí eu acho que esse mês bate o tempo e aí a gente vai lá em cima para crédito. A gente pegou já com o Mercado Pago 2, foi esse de 28, depois a gente pegou um 49, agora tem um aberto de 101 disponível. A gente pegou um de 130 bom pra caramba, também, né? 130. Bom pra caramba. E aí a gente já tá... Esses 2 primeiros já pagamos 2, 3 parcelas desse outro já. Você deve ter até uma taxa mais baixa, porque o Mercado Pago, os juros ele vai mudando de acordo com quem pega. Se o cara já é um bom pagador, já pega mais tempo, ele tem uma negociação melhor. Esse de 130 foi 2% ao mês. Foi bom pra caramba. Tá bom, porque não tem burocracia, clicou, tá na conta. Não, tem e toda outra, essa facilidade. É o que você falou, igual a nossa margem de contribuição tá na média aí de 14%. Depois tem que descontar o EDS, né? Que não entra na precificação, né? Como você já falou. Mas, assim, no final da linha, vamos dizer que a gente gaste... Que a gente tem um ACOS da conta lá, tacos no caso, de 5%. Sobra 10. Onde que você olha o tacos? No Mercado Livre? No Metrify, a gente tem o Metrify. Tá. Porque, assim, o do Mercado Livre, ele é errado, tá? O tacos dele, ele não considera a venda que você fez de um anúncio paralelo. Ele considera só o investimento ali. Sim. Então, na verdade, você tem que fazer pela métrica. Você vai na métrica, vê o faturamento total, pega o investimento que você fez, multiplica por 100 e divide pelo faturamento total. Sim. Investiu tanto em ads, né? Multiplica por 100 e divide pelo total que você vai ter exatamente o tacos ali. Esse é o real. Sim. Porque muita gente faz isso errado, né? Mas essa visão, o Mercado Livre ele traz uma métrica diferente, que é o jeito que eles avaliam lá, mas ela não está 100% correta. Mas legal. A gente fez outro dia, nós estava 3,8. Ixi, tá bom pra caramba também. Catálogo. Vocês estão mais no catálogo ou mais no orgânico? Como que tá a divisão? Não, a gente tá com 2 anúncios no catálogo, um vendendo só, que é um produto vendendo, e os outros 2 anúncios que são A e B, anúncio orgânico, anúncio nosso mesmo, né? Os que mais vendem são os orgânicos mesmo. São os 2 que Isso mais... é muito bom. São os 2 que mais Porque vendem. muita gente acha que, não, agora, pô, orgânico não vale mais a pena. E eu sempre bati na tecla, não sei se vocês assistiram aquela live que eu fiz uma vez no YouTube, quando a gente passou para todo mundo a estratégia da troca do catálogo. Sim. Né? Sim. Ninguém fazia. A gente fez uma live lá, eu e o Max, a gente estava testando bastante isso. Já tinha aumentado a receita muito, fazendo a gestão ativa, prestando atenção para não perder nenhum catálogo por dia. E aí eu fiz uma live, né? E aí todo mundo aumentou, 20%, 30% ali da receita. Mas nessa época todo mundo falou, cara, agora anúncio orgânico não vai virar mais.
Só que eu disse naquela live, eu falei isso, eu falei, ó, não fiquem, né, presos a catálogo, porque ele nunca vai ser melhor do que o orgânico. Porque o catálogo ele nunca vai trazer a segurança e o controle que você tem do orgânico, né? Sim. O orgânico bem trabalhado, ele vai ser mais eficiente que o catálogo, mas sem sombra de dúvidas. Dá mais trabalho, dá. Exige mais conhecimento, que é coisa que as pessoas não estão dispostas a ir atrás, entendeu? Eles vão no mais fácil que é catálogo e aí também fica trabalho, na guerra lá, né? Dá trabalho. E a gente tem uma etiqueta de mais vendido da categoria de um produto e a gente é o mais caro. Aí, ó. A gente vende mais caro. E assim, e o produto vende muito. A gente tá nesse mais vendido já faz tempo. E a gente é o mais caro no anúncio orgânico. Por conta de conhecimento, né? Por conta de oferta, foto, descrição, título. Legal. Então, assim, o conhecimento, cara, é uma coisa que te leva muito além. Por isso que eu falei pro Davi, cara, a gente precisa investir em conhecimento. Porque se a gente não investir em conhecimento, a gente vai ficar batendo cabeça, talvez o que a gente, igual o resultado, a gente bateu 1 milhão em 5 meses. Tipo, se a gente fosse sozinho, ó, ia demorar 2, 3 anos, talvez, para conseguir esse resultado. Pode encurtar o tempo, né? Porque não... E o investimento em conhecimento, igual, por exemplo, a gente comprou a mentoria, praticamente com 15 dias a gente recuperou o que a gente pagou. Então, assim, é um dinheiro que você gasta sem dor, né, cara? Eu acho que caro é o que você compra e não dá resultado, né? Você pagar um negócio caro, como eu já paguei várias vezes, vários cursos que não me levaram a lugar nenhum. Mas assim, a gente não pode desistir, né? Você tem que correr atrás, porque a internet, cara, é o presente e vai ser o futuro. Hoje em dia, agora, eu tô pegando até uns biquinhos de entrega do Mercado Livre, saca? E aí eu faço entrega na casa das pessoas. Eu vejo as pessoas comprarem de tudo. Tipo, garrafa PET vazia, terra. Você fez isso pra pegar ideia de produto ou não? Não, eu fiz pra pegar uma graninha mesmo, cara. Mas assim, tá funcionando pra pegar produto. Porque alguns vêm embalados, né? Mas outros vêm expostos. E aí você vê e fala assim, cara, eu até falo pro Davi, cara, esse produto aqui tá vendendo demais. Vamos... Na época da fábrica, eu até coloquei na Cangu pra virar um ponto de coleta, né? Só que daí eu falei, não, cara, não dá porque eu não vou ter um trabalho e uma responsabilidade com isso. Mas eu lembro, por exemplo, eu tinha coleta na fábrica que passava 3 vezes ao dia. Né? Começou passando uma vez, mas daí ele passava no começo e no final do dia. Mas no final do dia ele passava muito carregado e atrasava um monte de encomenda. Aí começaram a passar no início do dia, meio-dia e no final do dia, pra poder levar tudo. Mas, velho, toda vez que o cara passava no final do dia, ele vinha com o caminhão abarrotado, mano, mas lotado. E era a mesma caixa. Aí eu falava, mano, essa empresa que ele passa antes vende. E quando a coleta passa, tem a folhinha que você assina, né? Na época da fábrica, eu assinava a folhinha. E você vê quem é a empresa que tá em cima. Quem é a última empresa que ele coletou. Você vê quem é que ele assinou. Tem o CNPJ, tudo bonitinho. E aí, mano, toda vez que eu ia assinar, eu batia uma foto, né? Toda vez que eu queria saber quem era a empresa, eu batia uma foto e depois ia fazer minhas pesquisas. Talvez eu não ia identificar o produto. Mas como esse cara tava sempre coletando em casa, teve um dia que eu falei pra ele, mano, o que é esse negócio que o cara vende, velho? Essas caixinhas aqui que o cara tá aqui. Daí ele falou, não sei, mas lá é um negócio de produto natural e tudo mais, né? E aí eu falei, mas mano, vende demais. Eu falei, tem como a gente abrir uma isso? Eu sei que não é muito certo, mas depois eu pego uma fita ali dentro da firma, a gente fecha ela e tá tudo certo, ninguém vai ver que abriu. Né? Daí ele falou, pô, não pode. Eu falei, vai lá, vamos abrir essa porra aí, vai. Ninguém vai ficar sabendo, abre rapidinho aqui só pra eu dar uma olhada. Eu sei, galera, que isso é uma coisa, né? Não é legal de fazer, mas foda-se também. Foda-se. Né? Não vai matar ninguém, não vai tirar nada de ninguém. Mas a hora que abriu, era tipo o esterco, cara. Era um negócio ali pra adubo, né? E ele vendia umas mudas e junto com o adubo numa caixinha, que era um negócio de flor lá que eles passavam, de planta, né? Um negócio de natural. E aí eu falei, puta que eu pariu, isso dá muita grana, porque pela escala dá muito dinheiro, né? Só que como não era da minha praia, porque como era algo que a empresa mesmo tinha o cultivo deles, a parada deles ali, então eles produziam aquilo, não tinha como eu entrar nesse segmento. Mas a curiosidade que eu fiquei, velho, e toda vez que ele passava, aí teve um dia que me intrigou, eu falei, não, mano, eu vou ter que dar um jeito de abrir. É óbvio que a vontade que dá mesmo é dar uma roubadinha numa caixa ali, depois do Mercado Livre externo, depois eu ver o que é. Mas não, eu pedi pro cara pra abrir ali, fui de boa. É brincadeira, eu jamais roubaria a caixa do cara, fiz só uma abridinha de leve ali. Mas, cara, tem muita coisa. E aí eu vou falar até uma coisa, mas óbvio que ninguém vai saber aonde que é. Mas tinha um ponto de coleta que ficava na rua tal da... Brincadeira, não vou falar rua não. O cara abria, mano. O cara abria. Ele vendia no Mercado Livre, ele abria a caixa de quem deixava lá,
pra ver o que as pessoas vendiam quando era muito volume, pra ele poder comprar. E eu tenho, velho, assim, eu não posso afirmar isso, mas eu não sei se eu devo falar isso também, que daí é foda falar isso aí, velho. Mas não é verdade, assim... Não, Não, mas dá pra confiar nas pessoas? Não, sabe É que- um ponto de coleta, mas não é oficial do Mercado Livre. É uma pessoa que tem uma autorização do Mercado Livre que vai fazer. Mas você confia na índole de todo mundo? De pôr num ponto de coleta? E não é só do Mercado Livre, de qualquer outro. Você confia na índole da pessoa que tá lá pra ver o que você tá vendendo? Você entende de onde vem a necessidade de você se diferenciar? Sim. Porque no caso desse cara aí, velho, todo mundo podia ver a dupla, você não consegue vender aquilo. É dele, é da marca dele, é ele que produz a parada lá, ele que faz. Entendeu? É a vaca do cara que caga lá e você não consegue... Você entende? Quando você tem um produto que você, ao longo do tempo, foi trazendo segurança nele, igual o meu. O meu da 3 Seconds, o cara podia abrir minha caixa, pegar, roubar. Nunca ia fazer igual. Porque a minha, primeiro, eu importava coisa da China, da minha marca, vinha estampado, que era um segmento muito específico, que era de CrossFit. Segundo, eu fabricava no Brasil, qualquer serralheiro podia fazer. Mas eu tinha pintura eletrostática própria, né? Na época, a gente mesmo criou um determinado pigmento, que só eu tinha aquele pigmento. E eu tinha plasma, a máquina de plasma, que eu mesmo fazia o layout da minha barra, que era diferenciado. Então não tem como alguém me copiar naquilo. Até tem, mas não teria o mesmo preço que eu. Porque eu tinha a produção completa lá dentro, né? E isso que é importante entender para quem vende no Mercado Livre, que é você se blindar com o passar do tempo. Essa blindagem hoje vocês não têm. Vocês estão vendendo de um lugar, qualquer um pode vender também. Essa blindagem, conforme vocês vão crescer, lembra que eu falei da segurança? Não adianta, vocês não têm o que proteger agora. Agora é fazer dinheiro, fazer caixa. E com o tempo, quando a coisa já começa a ficar perigosa, tipo assim, pô, tô faturando 1 milhão, tô faturando 1 e pouco. Se alguém vem, se o meu fornecedor corta o fornecimento pra mim, porque de repente eu tô atrapalhando outros clientes dele, você já perdeu metade do faturamento. Então ali você tem que ir atrás de segurança. Entendeu? Aí a segurança vem da onde? Cara, ou fabricar um produto, ou importar da China com uma marca, ou importar um produto que não é muito abundante aqui no Brasil, em qualquer chinês. Isso é necessário fazer, sabe? Aí você se livra desses problemas. A gente passou por uma situação dessa, que a gente vendia uma ferramenta, uma determinada ferramenta, que a bateria era 21 watts. E aí eu falei pro Davi, cara, vou fazer um teste. Foi uma de devolução pra gente. Eu entrei no Mercado Livre e comprei uma bateria de 48. Bateria avulsa. Sim. Aí eu vi que deu um resultado um pouco melhor. Eu falei assim, eu vou entrar em contato com o cara, vou mandar meu telefone pra ele no chat pra ele entrar em contato comigo pra gente trocar uma ideia. Beleza, chamei o cara. E aí o cara falou pra mim assim, tá, beleza, mas passa a sua conta aí pra eu ver que vocês vendem lá, talvez eu possa te ajudar. Aí eu fui e passei. Ixi. O cara pegou o nosso produto principal, o que a gente mais vende, copiou o título, a descrição e importou da China e jogou o produto vendendo, tipo, 80, 90 reais mais barato. E tá lá vendendo. E eu não posso fazer nada, porque o produto não é meu. Só que, assim, uma conversa que eu achei que o cara ia ser, tipo, um cara honesto. O cara foi lá e, então, assim... Você ser exclusivo num produto também é muito top. Só que a grande dificuldade é você ter uma estrutura para fabricar, ou às vezes você ter esse caminho para trazer com a sua marca, né? Ou fazer um kit exclusivo que vai demorar para a galera fazer. Buscar alguma diferenciação ali, né? E esse produto nosso Curva é um kit. Só que assim, a gente começou a vender na frente, através de um fornecedor que lançou esse kit, a gente comprou dele e começou a vender. Pouca gente vendia, mas só que agora todo mundo vende. Então, assim, beleza, a gente tá nos mais vendidos. Mas, cara, é uma coisa que não é nossa, né? Assim, a nossa receita é legal nele, tudo, porque a gente tem muita estratégia. Mas não é um produto exclusivo, igual você falou, né? Sim. E uma pergunta aqui pra gente ir pra etapa final. Você tem a sua operação e tem a de vocês em conjunto, né? Que você já opera. E vocês trabalham no mesmo ambiente também? Mesmo espaço físico ou não? Escritório, alguma coisa do tipo? Não. É tudo de casa. De casa mesmo. Vocês nunca, talvez, pensaram, cogitaram unir as operações? Você, no caso, né? Não. Não, porque a operação dele já é muito bem consolidada, né? E tem estoque e tal. E assim, da minha parte, eu nunca imaginei, por conta de não fazer parte do meu nicho, eu não entender nada e ter que pegar um capital muito grande e investir. E também tem a parte dele que hoje ele sobrevive disso,
tira essa grana para ele, entendeu? Legal. Então, assim... E eu também tenho outros negócios também. Sim. Então, assim, eu acho que ia ficar muito. E eu acho que quem faz tudo não faz nada. Eu sou dessa opinião, Legal. assim. Não, concordo. Tentar, Eu falo isso focar, mais né? porque quando você tem uma sociedade, né, muitas vezes é uma maneira de ter um crescimento mais rápido, né, unindo as forças ali, mas claro, tem muitas formas de fazer isso, né? Porque talvez agora você não teria o dinheiro para comprar a operação dele, porque ele não ia entrar, você ia comprar, né? Mas daí você pagaria com a própria rentabilidade da empresa, mas os dois cresceriam de maneira muito mais acelerada, de repente até uma migração para um lucro real, alguma coisa assim, e focaria só nisso, né? Teria a operação em conjunto, que é coisa que a gente fez bastante aqui na empresa com muitas... A gente já viu de tudo aqui. A gente já viu desde mentorados que entraram na mentoria e durante a mentoria separaram a operação, brigaram e tudo, e outros que realmente juntaram as operações para unir forças e fizeram um negócio legal. Mas daí vai, óbvio, de momento de vida de cada um, de expectativa, como você tira o dinheiro também tem tudo isso, mas é só uma coisa que veio na cabeça, porque você ganha muito mais força, né? Ainda mais quando migra para lucro real, você ganha mais força porque você tem mais alavancagem, você pode fazer um capital social da empresa maior, integralizando, né, na empresa, e consequentemente o banco libera muito mais crédito, você une força. A gente fez isso para algumas pessoas aqui e deu muito certo. Mas você fala no caso de colocar os anúncios tudo em uma conta só? No começo não. No começo continuar do jeito que tá, só que ir tentando, por exemplo, a conta que fatura mais, né, ela fica como a principal e os produtos da outra aos poucos você vai tentando colocar nessa. Só que já é em conjunto as duas, já é dos dois, entendeu? Vai colocando nessa. A hora que essa começar a suprimir um pouco daquela outra, né, e assumir o faturamento que ela tem, aí focar em uma só ou até ter as duas mesmo. Só que vendendo os mesmos produtos com estratégias diferentes para as duas ganharem, entendeu? Porque se tiver em CNPJ, porque daí você pode abrir uma estrutura, eu fiz isso para alguns mentorados, inclusive para o Natan e para o Yuri que vieram aqui no podcast no penúltimo. Eu abri uma holding para eles e coloquei as duas debaixo da holding. Vocês dois virariam sócios da holding e a empresa que você tem no seu CNPJ, o dele tem, entraria debaixo dela. E aí vocês teriam as duas contas debaixo do mesmo CNPJ, que é dona, que vocês são dona das duas, entendeu? Não tem problema, eles têm 3 contas, entendeu? Não tem problema, porque daí ficaria num ecossistema só, digamos assim. Uniria força, viraria tudo lucro real, as duas, né? Dividir o mesmo imposto. E aí entra a estratégia tributária. É um passo que talvez no futuro seja interessante, porque vocês economizariam bastante imposto também. Né? Tá pagando muito. Imposto. Economizaria muito, talvez uma redução que eu poderia chutar. Porque, ó, você tá em 290 mil por mês. Daqui a pouco você vai, se manter isso daí 12 meses, você vai para lucro real. Não tem como escapar, entendeu? E aí você vai para a faixa mais alta de imposto do Simples Nacional. Daqui a pouco tá pagando 12, talvez até mais. E uma estratégia bem feita de real, você cairia para um 7. Entendeu? Cai para bem menos. Pra você ter uma ideia, eles tiveram uma economia de mais de 100 mil de imposto. Nossa. A jogada que eu fiz para eles. Mais de 100 pau. Tá? Então é por isso que eu falo que ali vai chegar esse momento. 290 para estourar o Simples tá próximo. Você vai sustentar isso. Porque às vezes não é 290, é 300 mil, 3 milhões e 600, né? Em 12 meses. Só que você vai começar a aumentar. De 290 vai para 315, 340, 400. É isso aí em curto tempo. Daqui a pouco, em 6 meses, você estoura. Só que antes de estourar, você já tem que ter pensado numa estratégia tributária. Fala, pô, não vou deixar chegar e desenquadrar do Simples pro real e eu não ter pensado em nada em relação a isso. Porque talvez se você não se antecipa em relação a isso, dependendo se você não fez direito, não fez da forma correta, o produto que hoje você tem margem, você não vai ter lá. Porque o real, ele é o spread. Ele é o que entra e o que sai é o meio. Se você não compra do fornecedor com nota cheia, com isso e aquilo, você vai pagar um imposto desgraçado. Pode chegar a mais de 20%. Então tem que pensar na estratégia agora, na fase de crescimento, entendeu? Por isso que já é uma coisa... A pessoa que vai crescendo menor, não, vai faturando. Aí chega lá, não sabe o que fazer. Muitas vezes o cara, quando desenquadra, ele quebra a empresa. Porque para de enxergar lucro. E aí já muda. Porque no Simples Nacional você paga DAS todo mês. No lucro real, não. No lucro real você pode ver a periodicidade, 6 meses, 1 ano. E aí você vai acumulando dinheiro de imposto na conta, acha que aquele dinheiro é seu, mas não é. Uma hora você vai ter que pagar o total.
entendeu? Porque vai ter que declarar o lucro no final do ano, vai ter que pegar os impostos para pagar, aí tem default, tem tudo, entendeu? É coisa que já tem que se precaver. Só que se você faz certinho desde já, chegou lá em cima, você já contornou tudo. Já contornou, já tem estratégia montada, já sabe caminho seguir. Por isso que eu falo que talvez a união, montando a holding, é benéfico pros dois. Benéfico pros dois. Mas eu entendo também, cara, que tem aquele negócio, cara, mas o meu é construir antes. Então não é justo eu colocar aqui e ele se beneficiar, mas não é desse jeito. É porque pra quem não conhece, parece que, não, cara, não vou porque aqui eu descobri sozinho, aqui eu fiz sozinho e ele entrou agora. Né? Não que seja esse o caso de vocês. Só que isso acontece da compra. Né? Vocês vão fazer meio que um contrato onde a parte que ele tá entrando dos 50, ali na de vocês é 50-50, certo? Sim. Nessa dali você compraria, essa empresa de vocês compraria o outro 50% dele. E aí entraria numa dívida ativa, vocês vão combinar um percentual, uma forma de pagamento, e você vai pagando ele até esse valor ser suprimido. Faz um valuation da conta dele para ver quanto que vale e compra a operação e traz ela para dentro, entendeu? É uma coisa que, na minha opinião, tá? Das operações que a gente já fez isso, por mais que tenha essa questão de, mas eu fiz, é minha empresa antes e tal, é bom pros dois. Muitas vezes é bom para as duas operações, porque o que vocês aumentariam ali de margem, de força, né, de alavancagem, por ter um capital social maior, é uma coisa que junta as duas empresas dentro da holding, o capital social da holding amplia, tem dinheiro lá, você vai integralizar um dinheiro lá em cima também, para conseguir empréstimo, porque eles avaliam muito o capital social. O capital social você tem que integralizar, porque o quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa. É o que você colocou, sabe? Quando junta as duas coisas em uma só, aumenta. E aí aumenta o poder de empréstimo que você tem no mercado. Sim. Sabe? É uma coisa de se pensar. Eu sei que às vezes, se vocês não entendem desse assunto, pode parecer muito confuso agora. Mas é bom que pareça mesmo, porque empreender não é fácil. Quer ganhar dinheiro, a confusão ela vai vir. Né? Eu não falo muito essas coisas no Instagram, senão eu espanto todo iniciante. O iniciante, cara, ele tem que se preocupar com o início. Ele não tem que se preocupar com quando ele for grandão. Mas no momento de vocês que já estão próximo de estourar o Simples Nacional, já é coisa que tem sim que parar. Opa, peraí. Agora o Diego colocou uma pulga atrás da minha orelha e já não vou dormir à noite. Você falou que já estava ansioso, filho, agora se fudeu. Agora se fudeu, entendeu? Só que se não pensar isso, você cai do cavalo lá, velho. Então... e essa questão de default aí a gente já tá pagando para alguns estados. Exato, já. E é caro, né, cara? É caro. E a gente não... E aí eu fui olhar lá no extrato, acompanhar o extrato, eu falei, cara, por que tá descontando isso aqui? Aí fui perguntar pra contadora, ela falou, tem alguns estados do Brasil que já cobram essa diferença de alíquota. E aí se você não coloca na precificação... Então, aí no lucro real tem umas jogadas ali também. Entendeu? Jogada dentro da lei, que eu digo. Aí entra o jogo tributário. Sim. Você saiu do Simples Nacional, cara, que é um jogo de gestão financeira, você entrou para lucro real, você entra num jogo tributário. Ali é uma outra manipulação, tudo dentro das regras do jogo, obviamente, né? Mas que sabendo jogar, ainda mais dentro do e-commerce, vocês têm um regime especial lá onde vocês estão também. Vocês têm até uma tributação menor para e-commerce, entendeu? Tem que usar isso ao favor de vocês. Sim. Tá? Mas daí tem que estar no regime normal, que é o real presumido. Tem bastante coisa para fazer. É bom é que vocês vieram aqui felizes e vão sair preocupados, né? Tava todo tranquilo até agora, pô, fodeu. Até baixinho, você. Desanimou, puta, cara, agora fodeu, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não, mas eu sei que a próxima fase é essa aí. Mas, velho, eu como mentor de vocês, né, não sou um mentor aqui dentro, mas vocês me seguem através de mim que vocês entraram na nossa mentoria. É minha obrigação ver o crescimento de vocês e contribuir. Né? Então, já que vocês estão aqui, eu quero que vocês voltem num tamanho muito maior. Né? Então, com certeza, levem isso como uma dica muito válida. É uma pulga atrás da orelha, mas se correr atrás disso agora, eu tenho certeza que lá na frente vocês vão falar, puta, ainda bem que a gente ouviu aquilo, porque contornamos antes do pior acontecer. Sim. Quando chegar lá na frente, vocês estão desorganizados pro lucro real, tem que organizar a questão de notas, de tudo isso, tá? Mas daí a gente resolve ao longo do tempo aí. Bom, galera, eu quero primeiro, né, agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que a história, até esse momento aqui, ela tem muito que acontecer. Quando a gente traz uma pessoa de 2, 3 milhões, tem muito mais coisa.
mas eu tenho certeza que vocês vão voltar. Isso eu tenho certeza absoluta, porque do salto que vocês deram aqui agora, pô, vocês estavam ali em 60 na mentoria, deu 3 meses ali, você falou que recuperou o investimento no primeiro mês, hoje estão quase batendo 290 esse mês. Vai crescer demais. Na business ainda vão ter um conhecimento diferente, conte com a nossa ajuda aqui dentro, sempre, tá? Eu quero ver vocês aqui também. E aí eu quero que vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Porque acho que a história do que vocês me falaram, pelo menos, foi até esse momento aqui, né? Sim. A questão é só os probleminhas que aparecem no meio do caminho, né, cara? Isso aí é... Mais experiência que a gente tem, é mais probleminha, isso é repertório. De evolução, né? Mas assim, é uma coisa, é a vivência, né? É o que você falou. A gente é muito novo ainda em mercado. Eu, principalmente, muito novo em Mercado Livre. Mas assim, o salto que a gente deu foi muito bom. Assim, no meu ponto de vista. Não, pra caramba, velho. E assim, muito. Eu acredito que a gente vai crescer demais, se Deus quiser, e com certeza a gente vai estar junto aí. Vamos encurtar esse caminho agora, sempre pensando nas estratégias do próximo passo, não só no de hoje, mas pensando no amanhã, porque daí o caminho que você vai trilhar tem que ser em direção àquilo lá, entendeu? Porque senão você trilha um caminho aqui, chegou aqui, você descobre que tinha que ter ido pra cá, entendeu? Aí mudou a coisa aqui, tá? Mas ainda bem que vocês têm a mentalidade de sempre buscar conhecimento e não só comigo não, tá? Mercado Livre sim, aí domina a parada. Mas digo assim, um conhecimento contábil, um conhecimento tributário, né? Você é advogado, você conhece bem, tem advogado tributarista que vão auxiliar vocês. A gente tem também a expressão contábil, sim, que é nossa contabilidade, tá aqui e faz parte do Grupo Escalado também e atende um monte de gente do lucro real que a gente fez essas transformações. Também vocês podem entrar em contato com eles, mas adquirir conhecimento do seu negócio, né? Não na parte de Mercado Livre, mas com outros players do mercado que entendam em algo que pode ser uma dificuldade de vocês lá na frente. Conhecimento tem que buscar o tempo inteiro, tá? Bom, para finalizar, galera, eu termino sempre com uma questão ali, aí eu peço até que vocês falem para aquela câmera. Eu pergunto o seguinte, como que... Vocês falaram bastante da mentoria, né? Mas a finalização, ela termina assim. Como que o Diego, pessoa física ali no Instagram, que você acompanha, o Davi acompanha há bastante tempo, acredito que deva ter se inspirado em algumas partes, né? Ou tirado alguns insights ao longo desse período, ao ponto de ter entrado na escalada, depois na primeira mentoria, agora partindo para uma segunda mentoria, teve um resultado, entendeu o método ele, e eu vi que aplica uns 100% ali do método ele. Como que o Diego e os produtos aqui, o Escalada, a mentoria, te ajudaram vocês ao longo dessa jornada até aqui, né? E primeiro essa etapa, e a segunda coisa que vocês vão falar que dica, cada um dá uma dica rápida ali do que vocês falariam pro pessoal que tá assistindo, que estão numa fase inicial, né, que passaram ali nas dificuldades iniciais que vocês também passaram, de não deu certo, né, e só que já desistiram. Muitas vezes o pessoal assiste a gente, mas já parou de vender, não tá vendendo mais. E vocês são inspirações para muita, pode parecer que não, velho, mas é muita gente. É igual eu, às vezes eu vou em evento presencial e aí nego vem, me abraça, chora, eu falo, caramba, mano. Aí você vê assim, que você fica às vezes uma semana sem postar muito story, aí você fala, velho, você vê o impacto que a gente tem, que pra nós às vezes não parece. A gente tá aqui na correria, não tá postando, mas às vezes a pessoa ouve uma coisinha sua, aplica, muda a vida da pessoa, entendeu? É muito legal isso. E vocês também são, tá? Todo mundo que senta aqui, você pode pegar comentário de cada podcast depois que sai, sempre tem alguma pessoa elogiando, falando, puta, cara, faço isso que você faz, parabéns e tal. Vocês vão ver que vocês são inspiração pra muita gente. Então eu queria que falasse primeiro do Diego, dos produtos, e depois dar essa dica, cada um dá uma dica ali, tá? E pode falar pra aquela câmera ali mesmo. Falar não? Não, pode falar. Então vamos lá. Assim, sobre o escalado, Diego... toda a nossa história que a gente tem no Mercado Livre, a gente deve ao Grupo Escalado, ao Diego. Assim, eu não consigo enxergar a nossa trajetória sem o Diego e sem o grupo. Porque eu, particularmente, entrei sem saber nada da plataforma. Eu só sabia entrar no site e clicar lá em vender. E assim, tudo que eu aprendi aqui me possibilitou resolver um problema que apareceu, e sempre que eu tinha dúvidas eu mandava, como eu já falei aqui antes, eu sempre fui muito bem tratado, muito bem assistido e muito bem atendido. Não tenho nada a reclamar, inclusive tenho que indicar, porque talvez a pessoa pense, não, é um investimento considerável.
mas vale a pena cada centavo que você paga, porque muda a vida. Não é uma coisa assim que, não, talvez pode mudar. Não, se você aplicar e correr atrás, fazer a sua parte, eu acho que muda realmente a vida, como tá mudando a nossa vida. E eu tenho certeza que vai mudar muito mais ainda. Então, assim, eu vi um podcast essa semana que o cara falava que a sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. E quando você investe num conhecimento, investe em alguém que tá validado no mercado. Como eu falo para todo mundo, para mim o Diego é o número 1. Então, assim, não tem outra pessoa para assistir, não tem outra pessoa para comprar. É a escalada, é o grupo, é o Diego e eu indico para todo mundo. Se puder comprar, né? É claro que você não vai deixar de comer para comprar uma mentoria, mas se você tiver uma condição de se endividar aí, pode ter certeza que tem retorno mesmo. Obrigado. E que dica vocês dariam ali pro cara que tá... Dica assim de operação mesmo, de mentalidade, disso e aquilo pro cara que tá na etapa ali, um pouco antes do que vocês chegaram hoje? No início e tudo. Eu sempre falo sobre conhecimento, né, cara? Investir sempre em conhecimento e não desanimar. Porque a gente sabe, eu penso assim, se tem alguém que ganhou dinheiro com isso, eu também posso. Então, eu tenho que descobrir o que ele está fazendo, que eu não estou fazendo ainda, o que eu posso alcançar para poder ter o resultado. Então, todo mundo, a maioria das pessoas que vendem no Mercado Livre aí, que estão tendo sucesso, elas são pessoas que têm bastante conhecimento. Não tem como você crescer sem ter conhecimento. Então, o que eu deixo de dica? Busque conhecimento. O Diego entrega uma porrada de coisa grátis. Tem muita gente que entrega coisa grátis. Então, assim, começa pelo grátis. Depois, quando você sentir necessidade de comprar, compra. Mas não deixe de investir em conhecimento, porque o resultado vai chegar. A luta vem, a dificuldade vem, claro, a gente falar que a gente nunca pensou em desistir, claro, quando deu pau na nossa conta a primeira vez, que o cara começou a atrasar, eu falei. Aí depois teve um concorrente que sacaneou a gente, o anúncio perdeu a experiência, eu falei, nossa, um produtaiado no full lá, como é que nós vamos fazer? Será que isso aqui é pra mim? Você duvida, mas você não pode desistir, né, cara? Porque se você desistir, aí você já assumiu a derrota, né? Não adianta ter o conhecimento e não ter resiliência pra... Sim, e na verdade eu acho que isso o brasileiro tem, né, cara? Esse negócio de vencer todo dia, porque a gente vence. Hoje em dia menos, viu, cara? Pessoas assim, igual vocês, ali fora da curva, que persiste numa coisa só, é muito menos. Muito menos hoje. Já foi assim no passado, ainda é um povo batalhador, mas por necessidade. Sim. Entendeu? Porque se parar, morre de fome. Sim. Entendeu? Agora, a pessoa... persistir na dificuldade, sabendo que vai colher o fruto mais pra frente, esses são raros. Eu garanto pra você que pessoas iguais a vocês não encontra em todo lugar, não. E assim, a gente deixar claro, né, que a gente tá persistindo aí sem ver nada, né, nítido ainda, tipo, de lucro. Não é sem ver, sem usufruir. Porque a gente vê, mas só não usufrui. Eu me expressei mal, assim, a gente vê os resultados, assim, mas a gente não comprou carro zero, nada, assim, a gente tá fazendo a empresa crescer. Exato. Mas, assim, muita gente, quando começa o erro, assim, tanto tem estatísticas de pessoas que, os 5 primeiros anos a empresa quer, porque o cara acha que todo o dinheiro que ele ganhou é dele. E aí o cara sangra a empresa e... Então, assim... Se você puder deixar a empresa crescer antes de você crescer, é um excelente começo também, né? Sim. Investir na empresa, porque é de lá que você vai colher seu fruto. Perfeito. No futuro, né? Exato. E o Davi? A dica é o conhecimento, constância, né? E perseverar, não pode parar. Você fala bastante, né? Eu falo demais. Você não tá rouco? Não. Tô até sem voz já. Não, pode dar outra dica. Isso daí ele já deu. Mas a dica é essa, se o cara não tiver conhecimento, o cara não sai do lugar. Mas é legal, galera, porque eles estão falando de conhecimento de uma maneira ampla. Mas, por exemplo, olha o conhecimento que eles tiveram. Você foi para um segmento lá de artesanato. Então, o conhecimento é você saber ter a percepção, né, do que está acontecendo, do que dá dinheiro. Mas como que você vai ter a percepção se algo é bom ou é ruim? Conhecer no mercado, sabendo avaliar, sabendo estudar.
Como que você tem a percepção se o fornecedor é bom, se tem preço, se vai continuar te fornecendo, se te traz uma segurança? Estudando, indo atrás disso. Então, o conhecimento envolve a gestão financeira, né? A gestão de processos, a gestão da operação, a gestão de produto, de fornecedor, para não cair em armadilhas, né? Então, é muito detalhado o conhecimento, né? Que é isso que eles estão falando. Mas esse conhecimento vem do quê? Da prática. De tudo que eles fizeram, de repertório, testando coisa. Com certeza erraram bastante, colocou produto que não vende, produto deu errado, perdeu dinheiro em alguma coisa e foi acertando. Então é esse conhecimento que vocês estão dizendo, né? Eu já tentei muita coisa na vida, já tentei mexer com energia solar, já tentei vender óleo essencial, já tentei muitas coisas. E assim, e eu penso que nada na vida é perdido. Você tem uma experiência. Igual, por exemplo, se alguém olhar pra mim e falar, não, o cara estudou, eu fazia faculdade a 120 km de casa e ia e voltava todo dia. Porra, 5 anos. nossa, velho. 5 anos. Caralho, velho, nossa. Então, tipo assim, eu ia de um ônibus, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Meu Deus. E trabalhava ainda. Porra, parabéns. Essa devia ter contado essa história antes. E trabalhava. Então, assim, tinha dia que eu saía da aula, eu já tava quase dormindo em pé no ponto. Mas não foi. E aí, depois, no final de tudo, eu desisti do direito. Mas isso daí, pra mim, foi repertório. Eu vivi 5 anos lá, entendeu? Mas, mano, isso daí fala muita coisa. Porque, assim, você fez a faculdade, passou por tudo isso. Isso daí já fala muito sobre você. Disciplina tá na veia, não tem como, mano. Pelo menos pra isso, né? Essa de não largar a consistência do negócio. É sofrido, cara. Tipo assim, você sai de casa e aí você chega lá, chove. Quantas vezes aconteceu que chovia? Eu molhava o pé tudo, molhava a roupa tudo, tinha que ficar lá molhado até chegar em casa. Tipo assim, tinha dia que eu falava assim, eu não quero, eu vou largar. E você nem ficou com peso na consciência de não atuar na área depois de tudo esse... Não, porque eu penso o seguinte, a vida da gente é uma só, cara. Pra eu ser infeliz em alguma coisa... Você não gostava muito daquilo que fazia? Não, porque as experiências que eu tive com o direito não foram boas. Não tô dizendo que é uma área ruim. Sim. Pô, tem muita gente que tem sucesso. Mas eu acho que é uma coisa que não cabia pra mim. E eu acho que pela vivência que eu tive de comércio em casa, o amor que eu tinha de ir com meu pai. Meu pai me pegava na escola, eu pequenininho, nós ia lá atender os caras. Chegava lá, trocava ideia, tomava um guaraná no comércio do cara só pro cara comprar dele depois. Então, tipo assim, você tem essa... Eu falava assim, cara, isso aqui é apaixonante, então é o que eu gosto de fazer. Bacana, mas e é assim, isso e às tá vezes... no sangue, né? às vezes a pessoa é infeliz numa profissão só pra realizar o sonho de outra pessoa. Sim. Às vezes, né? Muitas vezes, né? É bacana. Legal, cara. Eu não gosto de advogado, não, mano. Nem dos meus, nem dos meus. Advogado recém-formado é um lixo. Não, olha o povo que se acha pra caralho. Vai tomar no cu. Nossa, odeio advogado recém-formado. É um nariz empinado, mano. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Não vou entrar nesse assunto, não, senão eu vou começar a ofender advogado. Já ofendi educador físico no último podcast. Agora vai pra advogado. Mas, bom, cara, valeu vocês dois aí pela presença, de ter dirigido, né? Viajado ali 4h30 pra estar aqui. Muita gente chega aqui e fala, pô, cara, é uma honra estar aqui no Escalada Cast. Mas é uma honra pra gente poder receber vocês, né, que tiraram tempo pra chegar aqui, sentar, contar uma história, pra motivar uma galera, entendeu? Trazer esse entusiasmo, o resultado de vocês e ajudar outras pessoas. Então, a gente que tem uma honra de poder ajudar, né, de alguma forma, e vocês virem aqui fazer isso pra gente. Então, obrigado aí pela presença. E, bom, todo o sucesso do mundo, conte com a gente daqui pra frente. Obrigado. Fechou? Obrigado, com certeza. Valeu. E galera, você que tá assistindo aí, ó, não se esqueçam de deixar o comentário, todo o podcast, se inscreve no canal, comenta sobre a trajetória, tiver alguma pergunta pra eles, pode mandar. Depois eles vão responder aqui também, que eu tenho certeza que eles vão querer ver o que vocês estão falando, né? Responde, eles vão responder vocês, se tiver alguma dúvida da jornada deles. E curte, se inscreve se não é inscrito e tamo junto. Até o próximo episódio.